Bom dia, boa tarde ou boa noite, turma! Como estamos? Como aí passaram de carnaval? Passeio super feliz, né? Da sala pro quarto, do quarto pra cozinha, da cozinha pro banheiro. O único bloquinho que a gente viu esses dias foi o bloquinho Unidos do Edredom e do Travesseiro, né? Só, ou unidos também dos prazos do trabalho, porque sem carnaval, porque carnaval não é feriado, tá? Carnaval é ponto facultativo. Então, todo mundo, as pessoas que trabalham tiveram que trabalhar. Quem estuda e já voltou às aulas provavelmente teve aula, mas eu acho que vocês estão voltando às aulas agora, né? Vai ser até meio misto, não sei como é que tá a situação. Quem souber me fala, porque eu sou curiosa e eu ainda não descobri como. Eu descobri de algumas outras escolas, mas pra saber, né, como é que vocês vão estar fazendo. Se vai ser continuando tudo virtual, ou se vai ficar um pouquinho virtual, um pouquinho presencial, né, em razão da necessidade ainda de um pouco de distanciamento. Porque agora que nós começamos a vacinar, já tô com roupa de ir, pode vacinar. Tipo a louca, né? Vamos lá. Então, assim, espero que estejam bem mesmo, estejam aí dentro da normalidade, vivendo, né? Como sempre falo, precisando de qualquer coisa, estamos aqui, né? Mas torcendo para vocês estarem bem, tá bom? Vamos lá. Como eu tinha falado, acho que foi no último vídeo, que eu mandei só de avisos aos navegantes, eu vou mandar esse vídeo como uma recapitulação de tudo que a gente estudou até agora, tá? O vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas vai ser vídeo com tópicos bem rápidos para vocês lembrarem, para aqueles que estavam estudando lembrarem do que nós estávamos falando, e para aqueles que estão entrando agora no Bonde Andando, turminha da Débora, oi, vocês também aprenderem um pouquinho, entenderem um pouquinho sobre o que nós estamos falando, ou necessariamente sobre quem estamos falando. Estamos falando sobre Jesus, figura histórica, perfeita, divina, com todas as suas qualidades. Nós estamos falando sobre ele. Aquele que veio com um único propósito, trazer salvação para o homem. E dentro desse mesmo propósito que Cristo veio, ele ainda conseguiu ensinar a gente diversas coisas que ajudam a nós a garantirmos a salvação. Então, vamos continuar falando sobre Jesus. Ó, palmas para ele. Vamos lá. Tenho colinha aqui, né? Então, relevem isso, porque eu não consigo lembrar de tudo. A memória não é de elefante ainda. Então, vamos lá. Para não perder o costume, para os que já estão acostumados, e para aqueles que estão entrando agora, dá pausa no vídeo, corre lá e pega papel, caneta e sua Bíblia para nós estudarmos um pouquinho mais sobre Jesus. Então, vai lá. Pausa o vídeo, pega papel, caneta e a Bíblia. Se quiser pegar um lanchinho para acompanhar o vídeo, também não tem problema nenhum, seria uma boa ideia, tá? Então, pausa, corre lá, pega e volta. Voltou? Perfeito. Vamos começar então. Como eu tinha falado, nós estamos estudando sobre Jesus, o que ele fazia, como ele vivia, para que ele veio. E deixa eu ter uma pergunta para vocês, que eu vou querer escutar isso de vocês na nossa próxima aula, tá? Com base nisso, no final do vídeo tem aviso. Então vamos lá. O que vocês já ouviram falar sobre Jesus atualmente? Quem ele era, o que ele fazia? Vocês, o que acham que Jesus fazia? Quem era Jesus atualmente? Se você perguntasse para uma pessoa hoje e falasse assim, quem é Jesus? O que você acha que essa pessoa falaria? Ou eu perguntando para vocês agora, quem é Jesus? O que vocês me responderiam? Fica esse questionamento para a gente discutir na próxima aula, tá? Então vamos lá. Jesus, ele veio com um único propósito, que foi trazer salvação para o homem. Ele não veio em busca de fama, dinheiro, holofortes, seguidores ou qualquer coisa do gênero. Ele veio de forma silenciosa, simples, mas tão profunda que ninguém é capaz de questionar a existência dele. As pessoas podem não considerar ele como o Salvador, mas não questionam a existência dele. Você não vai ver em lugar nenhum, alguns estudiosos podem até falar assim, ele foi um homem comum, beleza, mas se você acha que ele é um homem comum, é porque você acha que ele existiu. Então, se ele existiu, isso daí então é questionável. Ele existiu, as pessoas podem não acreditar no porquê ele veio, mas acreditam que ele veio, acreditam que ele viveu entre nós. Podem só não concordar da forma como ele viveu, problema deles. Mas que ele existiu, isso é questionável. Isso aí, historicamente, não pode falar assim, ele não existiu. Ele existiu. Então, vamos lá. Jesus, ele veio cumprir essa missão de forma silenciosa,
profunda e inquestionável para trazer salvação para o homem. Isso já estava previsto pela Bíblia em Isaías 53, do versículo 4 ao versículo 6. Por isso que eu mandei vocês pegar a Bíblia. Abre lá, espada no ar. Espada no ar, né? Espada no ar. Isaías 53, do versículo 4 ao versículo 6. Eu vou ler para vocês para ficar mais fácil, mas se quiser ir dar pausa no vídeo para achar, para acompanhar, fica à vontade. Em Isaías 53, do 4 ao 6, fala assim: No entanto, era o nosso sofrimento que estava carregando, era a nossa dor que estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos seus ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Tá? Então o objetivo dele veio salvar, veio nos livrar da nossa culpa, das nossas merdas que a gente faz, das nossas besteiras, das nossas mentiras, das nossas faltas de companheirismo, de empatia, de amor ao próximo. Ele veio nos salvar disso, veio nos perdoar disso. Era pra gente estar lá na cruz, mas ele veio para garantir que não fôssemos nós lá, que senão ia faltar Calvário, né? Não ia ter espaço para colocar todo mundo lá. Então ele veio salvar o homem dos seus pecados, dos seus erros, para garantir que nós não venhamos a cometer os mesmos erros, tá? Então, o objetivo de Cristo na Terra foi esse, salvar a todos. Dentro dessa salvação que ele trouxe a todos, ele também nos ensinou diversas coisas, que foi o tópico das nossas lições durante esses dias, esse ano que passou, né? A gente aprendeu um pouquinho sobre isso. Antes dele cumprir esse propósito de morrer na cruz para nos salvar, ele nos ensinou diversas coisas. Por onde esteve e até onde ele não estava, ele conseguiu ensinar coisas pra gente. Isso aí a gente vai ver nas próximas lições, tá? Mas já adiantando, que mesmo que ele não estava no local, ele conseguia ensinar as coisas. Jesus, ele veio para todos, se relacionando desde os mais estudiosos, como no caso quando ele tinha 12 anos, que ele foi parar lá no templo e conversou com os estudiosos. Ele conseguiu trazer um pouco da mensagem do que ele veio fazer para aquelas crianças. Ele, como criança, veio trazer a mensagem para aqueles adultos, doutores da lei, já camaradas estudiosos, bem como ele também se envolveu com pessoas simples. Tanto que a grande maioria dos discípulos dele eram pessoas simples, eram pescadores, eram cobradores de impostos. Lucas, eu não lembro se era discípulo, mas veio para Lucas. Lucas era médico, o autor do livro de Lucas. Então ele veio para todo mundo, vamos dizer assim, de forma bem simples atualmente. Ele veio literalmente para os pescadores que vivem no porto pescando, como para os ministros do STF que ultimamente têm feito um monte de coisa. Ele veio para todo mundo, ele não fez distinção de pessoas nenhuma. Ele veio para aquelas pessoas que estavam presas, tanto que no Calvário ele trouxe a salvação para outra pessoa que estava morrendo ao lado dele. Ele não fazia distinção de ninguém, ele veio para todos. Jesus é Deus, isso é óbvio, inquestionável para nós cristãos. Para não cristãos é questionável, não é questionável a existência dele, mas é questionável a questão da divindade dele. Mas para nós, Jesus é Deus, óbvio. Mas ele se fez homem. E como homem, ele entendia a necessidade da obediência, seja para com seus pais ou para com as autoridades locais. Ele veio e ele cumpriu exatamente o que a gente tem que fazer, a ideia da obediência. Eu vim aqui obedecer. Se existem regras para serem seguidas, eu vou entender a lógica dessas regras e vou cumpri-las dentro da vontade de Deus, que a gente tem que sempre colocar isso em consideração. Que Jesus veio, se fez carne e osso, mas continuou cumprindo o propósito de Deus. Ele também andava sempre em boa companhia. Você não via Jesus fazendo coisas erradas. Ele podia estar no meio de pecadores? Sim. Mas não era por isso que as suas atitudes eram refletidas, as atitudes dele eram reflexo das atitudes das pessoas à sua volta. Algo que eu sempre vou falar para vocês, vão cansar de ouvir, alguns já cansaram, que nós somos os reflexos das 5 pessoas que nós convivemos. Só que Jesus era Deus. Então, na verdade, Jesus conseguia expor o seu reflexo para 5 pessoas que estavam sempre com ele.
Então, todas as pessoas que andaram com Jesus, você percebia que eles tinham atitudes diferentes justamente porque estavam próximos de pessoas com atitudes diferentes. Estavam próximos de Cristo. Então, eles realmente mudavam sua atitude. Exemplo, Zaqueu. Zaqueu só ouviu falar de Jesus, ficou curioso, não preciso conhecer esse homem. Vamos lá, a tampa Zaqueu quis conhecer Jesus. E foi atrás. Tanto que o fato dele estar com Jesus, as atitudes de Jesus fizeram reflexo na vida de Zaqueu. E ele mudou, tá, literalmente da água pro vinho, né? O camarada era cobrador de impostos que roubava, que era beleza. Devolveu em dobro. Jesus vivia para o próximo. Seu objetivo de vida não era fazer as coisas para benefício dele. Era benefício seu, benefício do seu colega do lado, do seu vizinho, benefício de todas as pessoas que estavam próximas a ele. Você não lê na Bíblia que Jesus ficava sem fazer nada. Ele sempre estava ajudando alguém. Ele não ficava lá esperando, tipo, as pessoas venham a mim. Não, eu vou até você. Ele não esperava que alguém viesse pedir alguma coisa para ele. Ele ia atrás das pessoas que necessitavam. Tanto que em relação à necessidade, a gente vai até falar um pouquinho no final do vídeo. Jesus sempre estava lá, ajudando com palavras, com atitudes, estendendo a mão. Às vezes o fato dele estar no lugar já era o suficiente para acontecer um milagre na vida das pessoas. Só teve Vou falar de diversas outras exemplos durante as aulas, mas esse me veio agora à mente. Teve um cara que ele era comandante de algum tipo de exército, eu não lembro exatamente. Mas acho que o servo dele estava doente. E acho que devia ser um servo muito estimado para ele, alguém que ele gostava muito da casa dele e tal. Ele foi até Jesus para pedir para ele, para curar o servo dele. O cara só chegou lá, pediu para Jesus para que curasse a pessoa e Jesus curou. Tá vendo como Jesus consegue fazer a diferença nas pessoas mesmo onde ele não está? O cara foi até Jesus e o servo estava doente lá na casa dele, mas ele foi até Jesus. Falou: Senhor, fala para o meu servo ser curado. Jesus falou para o servo ser curado e o servo foi. Só que Jesus não estava no mesmo ambiente que ele. Jesus não estava nem próximo de onde esse cara estava. E trouxe a cura para a vida dele, porque a pessoa que foi atrás dele, Jesus conseguiu trazer a cura mesmo sem estar no lugar. Ele foi, de certa forma, online para aqueles que estavam necessitados. Jesus nos ensina também que há necessidade de uma devoção sincera a Deus, tá? Uma devoção sincera, em consequência, gera em nós a obediência. Se nós realmente queremos estar em comunhão com Deus, nós vamos sentir a necessidade de obedecer a Ele, com perseverança, com convicção. Ele nos ensina que o que Deus fala é bom. Tudo que vem de Deus é bom. Às vezes não é bom aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus é tão bom que se você realmente quiser ver da forma que Deus vê, você vai ver, não, realmente o que Deus queria estava super certo. Às vezes, por mais que esteja difícil aquilo que Deus quer pra gente, às vezes você pensa, não dá. Não, Senhor, isso não dá, isso não é pra mim, não vai dar certo. Mas Deus fala: filho, vem cá. Vai dar certo sim. Você tem que crer que eu vou fazer o melhor pra você. Mesmo que seja difícil. Mesmo que as outras pessoas estejam fazendo o contrário. O que eu ensino, o que eu quero pra você é certo. Vai com fé, que o Pai ajuda. Então, mostra, se você perseverar mesmo, por mais difícil que seja, se tá com convicção de que aquilo é o bom, Deus vai ajudar e vai dar certo sim. Porque não haverá melhor caminho do que seguir a vontade dele. Algo que eu aprendi até ensinando pra vocês, gente, olha. Que euzinha acabei aprendendo, ensinando pra vocês. Até anotei pra ter certeza que eu não vou esquecer de nenhuma palavra. O que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Tudo que é certo não precisa ser escondido. Eu não preciso fazer as coisas de forma escondida com medo do que as pessoas vão achar. Se é certo, eu tenho que fazer e tem que ser de forma clara. Pelo contrário, tudo que a gente faz tem que ser que é certo, deve ser explícito, como a luz em um quarto escuro, para que Deus seja glorificado. Olha, sabendo que as nossas atitudes devem sempre glorificar a Deus, devemos saber também que quando as coisas parecem difíceis, Deus vai nos ajudar. Como eu falei, por mais difícil que seja uma situação, lembra, Deus tá ali te ajudando, te guiando, por mais que você fraqueje, por mais que
o objetivo daquilo esteja muito longe aos seus olhos, para Deus estar no caminho certo, porque dentro desse processo de você conseguir alguma coisa, Deus vai estar te guiando em cada passo. Você, quando vai correr uma maratona, a gente usa muito exemplo de maratona, né? Mas é para ficar mais fácil, porque eu não lembro outro exemplo agora. Você não vai querer correr 10 quilômetros de uma vez só. Você vai treinar, vai aos poucos. Todo dia, corre 1 quilômetro, corre 2, corre 1, corre 2, corre 1, corre 2, vai aumentando, vai aumentando. Quando você vê, você consegue todo o caminho, você chegou ao objetivo. Demorou? Demorou. Você queria correr desde o primeiro dia 10 quilômetros? Queria. Tinha condições? Não. É assim também com Deus. Deus sabe que você precisa chegar a determinado objetivo, que precisa atingir aquilo, mas sabe que você de uma hora para outra não vai conseguir fazer, porque há determinadas coisas no processo que você precisa aprender para conseguir chegar onde você quer. Então não dá para querer fazer as coisas tudo de uma vez só, né? Diante de tantas as possibilidades ao longo da vida, é preciso ter prioridades para que a ansiedade e o desespero não nos faça colocar o carro na frente dos bois. Como eu falei, tudo é um processo. Se nós temos foco em determinada coisa, em conseguir... que eu tô sem exemplo agora, mas vou usar o exemplo da maratona, mas vocês podem usar outros exemplos. Conseguir chegar em primeiro lugar em determinada prova, ou um jogo de videogame para os meninos que estiverem me assistindo. Você não vai, você quer já chegar na última fase e ver como é que todo o processo, mas antes disso você vai aprender diversos outros comandos dentro do próprio jogo para conseguir chegar lá. Mas eu já vou começar no nível hard. Beleza, você pode começar o jogo no nível hard. Não tem problema nenhum, mas de uma certa forma você vai ter um pouco mais de dificuldade a chegar no fim do jogo. Talvez conclua mais rápido, não tem problema, mas você pode ver que vai ter todo um processo. Você vai morrer durante o jogo diversas vezes até conseguir acertar para conseguir passar de fase, passar para a próxima tela, para fazer qualquer outro tipo de coisa. Porque você vai ter que ter um foco, vai ter que ir naquilo. É o que Deus nos ensina. Você, para qualquer coisa que você for fazer, para evitar que a ansiedade, o desespero, a agonia te impeça de fazer outras coisas, você precisa ter foco. Como do jogo, eu quero chegar na última fase. Qual é o foco? Passar cada fase com certa tranquilidade, devagarzinho, vendo informações de uma tela que vai aparecer diferente, que eu vou precisar de determinado objeto, de determinado machado, de determinada runa, de qualquer outra coisa do tipo, para conseguir atingir o objetivo. Eu preciso ter foco. Deus nos ensina, se você necessita de foco para conseguir alcançar qualquer coisa. E foco nas coisas certas. Porque não adianta do jogo você querer chegar na última fase, sendo que você ainda não passou a primeira. Você fica com foco na última e não consegue chegar na última. Filho, foca na primeira fase. Termina a primeira fase. A hora que você conseguir terminar a primeira fase, foca na segunda, na terceira. Quando você vê, vai estar passando na tela dos créditos do jogo. Porque você chegou na última fase com todo o processo, com toda a perseverança, convicção, respeitando o seu limite. Essa de foco, gente, algo que a gente pensa assim, tipo, vim de novo no foco porque eu achei o foco interessante. Porque é necessário. Muitas coisas que a gente faz, eu falei do jogo, mas tem outras coisas na nossa vida que a gente acaba querendo atropelar justamente porque a gente quer algo que por um momento não é o certo. A gente quer ter foco em algo que para aquele momento não é o que a gente precisa. Vamos usar agora o exemplo do querido coronavírus. Qual era o foco nosso? A cura logo. Mas até a cura vir, a gente teve que passar por diversas outras coisas. Foco de não se contaminar. Então, no lugar da gente pensar na cura, a cura a gente deixa com quem tem capacidade de achar a cura. A gente tem que fazer o que para nós é capaz no momento. Tomar cuidado com a gente e com os que estão à nossa volta. Quando veio essa ideia do coronavírus, qual foi a primeira coisa que as pessoas fizeram? Foco em quem? Não contaminar. Fechou todo mundo. Foi um foco um pouco exagerado? Foi. Aí depois disso, o que eles fizeram? Conseguiram focar melhor no que era interessante fazer. Era não disseminar o vírus, mas sem deixar que as pessoas deixassem de viver. Porque tinha outras variantes em volta que poderiam prejudicar muito a população no todo de forma assim muito brusca. Então, o foco naquilo que é necessário é primordial. Assim,
Vocês têm que exatamente ver o que é necessário fazer, focar naquilo que é necessário, para depois vocês pensarem em outras coisas. Porque você querer pensar em muitas coisas ao mesmo tempo só vai gerar em você só ansiedade e desespero. Só vai servir para isso. Então, foca naquilo que é interessante, naquilo que é propósito para você, dentro da vontade de Deus, tendo como Deus o principal guia para suas decisões, que aí você consegue tranquilamente chegar ao foco, atingir o objetivo e escolher outra coisa para conseguir fazer. Desculpa que eu acabei de tomar café e acabei arrotando. Tava tão bom o pãozinho. Vamos lá. Outra coisa que a gente aprendeu também com Jesus é sobre a família. O que é uma família? Gente, esse vídeo já tá com 20 minutos, mas não tem problema. O que é uma família? Família é pai, mãe, irmão, 2 filhos, um cachorro? Com a música do Luan Santana? Não. Família é aquelas pessoas que têm juntas o mesmo objetivo de vida, de compartilhar ideias, de compartilhar ideais, igual a família de Cristo. A família de Cristo no sentido a igreja. Nós não somos do mesmo sangue. Pode acontecer de algum ou outro irmão ter parentes sanguíneos na igreja. Por exemplo, eu tenho a Neuminha e o Samuel, que são familiares sanguíneos meus. Neuminha é minha prima, o Samuel é meu primo. Então, são minha família? São. São porque é questão de sangue? Também. Hoje também são minha família porque compartilhamos do mesmo ideal. De que Deus é perfeito, Deus é bom, Deus salva. E estou feliz com Deus. Jesus é minha salvação. Esse é o nosso objetivo também como família. Assim como eu também sou família de vocês. Se vocês têm como mesmo objetivo que eu, acreditar que Cristo veio para a salvação dos homens, para limpar os pecados que eu cometi, me perdoar a você, então nós somos família, porque nós temos o mesmo objetivo. Mas como família, a gente não pensa igual. Isso é óbvio. Até porque se a gente fosse tudo igual, essa banda de clone não precisava Deus criar tantas pessoas diferentes. Faziam várias pessoas tudo igualzinho e era a mesma coisa. Era bem mais fácil, fazer uma máquina de Xerox. Mas não, Deus fez pessoas diferentes justamente porque algo que eu penso, algo que eu posso fazer e você não pode, eu posso te ajudar a alcançar aquilo. Jesus também ensina que em uma família ninguém é igual. Então, Jesus tinha uma família de carne e osso, assim, de sanguíneos. Ele tinha irmãos, tinha mãe, tinha pai. Só que eles não seguiam ele no seu ministério, mas eles se preocupavam com ele. Vocês podem até ver, eu vou deixar referência bíblica aqui, de João 7, do versículo 1 ao versículo 9, onde conta um pouco sobre Jesus e sua família. Jesus pensava diferente dos seus irmãos pensavam diferente dele. Os irmãos de Jesus, num certo momento, até ficaram preocupados porque Jesus estava no início do seu ministério e não tinha muitos seguidores. Mas ficava assim, não, o meu irmão tá querendo entrar numa empreitada dessa, não tem muito seguidor, a gente precisa ajudar ele de alguma forma. Tanto que ele falou assim, Jesus, vamos pra festa lá, você começa a falar do seu ministério pras pessoas, aí você consegue mais seguidores, né? Tipo, pensando num monte, na quantidade. Mas Jesus tinha uma ideia diferente dos seus irmãos, que Jesus pensava na qualidade do seu ensino, não na quantidade de pessoas que o seguiam. Tá certo que hoje em dia Jesus tem mais seguidores do que... Nem sei quem é que tem mais seguidores ultimamente em YouTube, Instagram e Facebook da vida. Jesus tem muito mais seguidores que esse, eu te garanto. Apesar deles quererem... Só que assim, família é um negócio engraçado, né? Apesar, por exemplo, da família de Jesus querer que eles tivessem uma determinada atitude, Jesus demonstrou... Tá, eu vou ter que ler isso, porque nem a minha letra eu entendo de vez em quando, ó. Apesar dos irmãos de Jesus quererem que ele tomasse uma determinada atitude, questão de quantidade, Jesus demonstrou para eles que, no momento, a vontade de Deus não era a quantidade, era a qualidade. E a vontade de Deus sempre será soberana na vida de Jesus. Tanto que Jesus não foi pra festa, os irmãos dele falam, vamos pra festa. Ele falou, não, agora que eu vou entender. E não foi. Depois vocês vão ler no texto, é legal. Vocês lê e entendem, sabe? Pegar, ler o texto e tentar entender o que o texto num todo quer dizer. Pensar assim, como Jesus ali naquele momento, vivendo com seus irmãos, o que Jesus podia estar pensando. É legal o texto, eu só não vou ler agora porque o texto é grande, então... Mas leiam, é legal. João 7 do versículo 1 ao versículo 9. E para encerrar,
tá? Agora, para encerrar esse resumo sobre Jesus, antes que o vídeo vá para meia hora, porque com certeza vai. Jesus e a necessidade. Esse eu vou ler para ficar mais fácil. Tá baseado em Lucas 8, do versículo 22 ao versículo 39, tá? Jesus, como eu já até comentei, ele estava sempre onde era necessário ele estar. E ele não costumava se prolongar nos lugares, tá? Ele não se acomodava. Você não vai ver Jesus em momento algum se acomodando. Até quando ele estava no barco e começou a tempestade, ele acordou e acalmou a tempestade. Então ele não se acomodou, esperou eles afundarem. Jesus sempre estava fazendo algo em necessidade do próximo. Ele fazia o que ele veio se propor a fazer. E concluiu, assim que ele concluía, ele já ia para outro lugar, onde novamente ele seria necessário para fazer alguma coisa, seja um milagre ou apenas trazer a palavra. O propósito de Jesus na Terra era anunciar as boas novas e trazer salvação para o homem. Ou seja, a salvação para nós, seres humanos, através do seu Filho de Deus para nós. Ao mesmo tempo que ele veio anunciar a salvação, ele também não media esforços para ajudar o próximo. Sempre ele estava disposto a suprir a necessidade daqueles que se precisavam, mesmo que aos nossos olhos parecesse humanamente impossível determinada coisa. A mulher tinha um fluxo de sangue. A mulher só tocou na roupa de Jesus e foi curada. Fluxo de sangue, para quem não sabe, eu acredito que seja algo parecido com mioma. O que é mioma? Meninas, vocês vão ficar tristes em saber. Mioma é um trocinho ruim que aparece no útero da mulher, que faz a menstruação vir e vir e vir. Para quem tem menstruação de só 3, 4 dias, imagina isso por 3 meses, 4 meses, eternamente, todo dia tendo que usar absorvente. Já imaginaram? Se não imaginaram, imagina agora. Você viver a vida com esse troço. A mulher tinha fluxo de sangue. Muito triste. Tadinha. Só tocou na roupa de Jesus e ficou curada. Gente, deve ter sido o maior livramento da vida dela. Não é por nada não, mano. Que mulher entende que ficar aquele troço sangrando não é bom não, gente. É horrível. Então imagina. Jesus, pro olho humano, impossível. A mulher ia sangrar até morrer. Mas pra Jesus não. A mulher tocou na roupa dele, tô curada. Não preciso mais disso. Perfeito. Jesus garantia que fossem atendidos todas as necessidades integralmente. A mulher não ia precisar usar absorvente tão cedo. Tá, naquela época não era absorvente, mas, mano, ficar sangrando, dá não. Não. Então, Jesus, ele estava onde era necessário, ele ensinou para quando era necessário ensinar, e Jesus agia conforme a necessidade. Jesus agia sem esperar nada em troca. Ele atendia a necessidade apenas. Então, reflexãozinha para vocês. Jesus fazia sem esperar nada em troca. Se você for ajudar alguém, não ajude esperando receber um prêmio. Não ajude esperando ser glorificado por isso, receber louros, receber algum tipo de mimo ou coisa do tipo. Ajude porque você quer ver aquela pessoa bem. Era o que Jesus faria. Qualquer atitude nossa, a gente tem que pensar o que Jesus faria em meus passos. Jesus se preocuparia em ganhar algum tipo de lucro em cima disso? Se não, por que eu tenho que ganhar? A gente tem que pagar a conta, eu admito. Mas eu estou falando em questão de ajudar o próximo dentro das nossas necessidades, das nossas possibilidades. Tá? Esse é um resumo, resumo de meia hora, misericórdia, sobre a história, um pouco do que a gente já estudou até aqui sobre Jesus, tá? Ainda temos muito a aprender sobre ele, então eu espero que isso ajude vocês a clarear mais a mente para as nossas próximas aulas. Vou de avisos rápidos. Primeiro aviso, mês de fevereiro, aniversariantes do mês, então, ai que festa! A partir do sábado que vem, aparecerei na casa de vocês com o nosso kit Ai que Festa. Provavelmente o kit Ai que Festa vai ser só o cupcake. E no domingo, às 5 horas da tarde, 17 horas, eu vou mandar o link para vocês do Zoom, para vocês acessarem, para nós termos o nosso momento de comunhão Ai que Festa. É a nossa festinha. Então, sábado, apareço na casa de vocês para levar o kit Ai que Festa. Domingo, às 17 horas, vamos ter a nossa confraternização virtual. E eu vou trazer para vocês uma palavra sobre ansiedade.
ansiedade, que é um pouquinho algo que nos últimos tempos a gente tem vivido bastante. Então, se vocês tiverem até alguma coisa a falar sobre ansiedade, sobre algo que vocês passaram nesses dias que envolveu um pouco disso, vocês tragam pra gente até discutir, tá? Que isso aí vai ser interessante. Como eu disse, eu aprendo com vocês ao mesmo tempo que eu ensino vocês. Então, eu gosto sim de ouvir o que vocês têm pra falar. Segundo aviso, vamos continuar com as nossas aulas assim virtual. Vai ser sempre eu passando alguns vídeos para vocês todo domingo. E vai ter um domingo no mês que provavelmente a gente vai se reunir virtualmente para discutirmos a lição, tá? Eu sempre vou estar avisando isso para vocês com antecedência. Então, sábado que vem, recebimento do kit Equifesta. E domingo que vem, às 17 horas, nossa aula via Zoom. No sábado, depois que eu entregar o kit para todo mundo, eu mando o link do Zoom para vocês acessarem no domingo, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Fiquem com Deus. Até domingo, no nosso momento de encontro Ike Festa, para comemorar os nossos aniversariantes Samuel, Kevin e Lucas. Por hoje é só. Eu já falei isso, eu sei. Precisando de qualquer coisa, estamos aí. Tchau, tchau.